Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando o nosso segundo semestre. Tem assunto novo para vocês. Eu me chamo Ivana, sou professora de Geografia. A partir de agora, nós vamos para a nossa aula de Geografia para os alunos do 7º ano. Hoje nós vamos tratar, olha só, mostra aqui na tela, aspectos demográficos e sociais do Brasil em particular, né? Lembrando que demografia é um estudo que está relacionado à população de um determinado país ou região. Então, vamos lá? O que nós vamos aprender hoje? Nós vamos analisar as transformações que ocorreram nas taxas de crescimento populacional do Brasil a partir do século XX. Como é que a população cresceu? Né? A população ela cresceu, a população diminuiu, aumentou o número de idosos, aumentou o número de crianças ou diminuiu o número de crianças, por aí vai. E as mudanças em sua pirâmide etária, nós vamos compreender o conceito de pirâmide etária, que é fundamental para o estudo da população, as consequências socioeconômicas dessas mudanças. Esse assunto, esse conteúdo, vocês vão encontrar no livro de vocês, não esqueçam disso, vocês podem localizar na unidade 2, capítulo 5, página 66. Vamos lá, olha só. A população brasileira, eu coloquei aqui um questionamento para vocês de início, né? Que fala sobre a população brasileira, ela estaria aumentando ou diminuindo? Né? E qual a faixa etária que predomina no nosso país hoje? E aí, observando essas imagens, a população brasileira estaria aumentando ou diminuindo, gente? Como vocês podem ver aqui no canto esquerdo, tem a imagem de uma família tradicional brasileira, né? Que é composta por várias pessoas. Aí nós temos o quê? Nós temos cerca de 7 pessoas compondo uma família só. Lembra quando vocês perguntam para o avô ou bisavô de vocês, ele vai dizer, eu tive 7 filhos. A minha avó, por exemplo, ela teve 13 filhos, né? Muito filho. Já a minha mãe, ela teve apenas 3 filhas. É diferente, vai mudando, né, com o passar dos anos. Aí, na imagem direita de vocês, no canto direito, nós temos também a imagem de uma família brasileira, né, que é composta por um casal, no caso aí, e uma criança, um filho só. Então, a população brasileira estaria diminuindo? Sim, a família brasileira ela estaria diminuindo. Isso devido a vários fatores que nós vamos ver adiante. Antes de iniciar o estudo demográfico, que é o estudo da população de um determinado país, por exemplo, ele é um estudo antigo, né, data dos greco-romanos, que eles já faziam um censo, eles saíam de casa em casa, contando, né, quantas mulheres, quantos homens, quantas crianças, quantos idosos, quantos jovens. E isso foi importante para a administração, né, da época. E até hoje isso é adotado. Quem pratica, realiza o censo demográfico do Brasil é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Era para nós termos já os novos dados em 2020, mas por conta da pandemia isso não ocorreu, né? Ele foi protelado. E aí esse estudo é importante porque nós precisamos saber, por exemplo, quantas pessoas existem em determinadas regiões, né? Por exemplo, dessas pessoas que existem na região Nordeste, quantas estão desempregadas? Isso tudo o censo faz. E aí é importante para a distribuição e para também resolver problemas de políticas públicas, ok? Para a administração do nosso país, para onde eu mando mais verba, para onde tem mais população. Ok? Onde é que está carente de saúde, que está tendo altas taxas de mortalidade? Então, eu vou mandar para essa região verba para a saúde. Por aí, vai. Vamos adiante. Olha só, falar de população, nós temos que primeiro definir alguns conceitos básicos de população. População absoluta versus população relativa. O que é a população absoluta? Olha só, aí no canto direito de vocês. Em 2017, a população absoluta
do Brasil, né, passava de 207 milhões de habitantes, isso em 2017. Hoje já está 211 milhões de habitantes, o que fazia do país o quinto mais populoso do mundo. Isso também é um dado defasado. Hoje o Brasil, outro país ultrapassou a população do Brasil. Então, o Brasil ele é um país populoso, sim, ok? Olha nesse gráfico aqui. Esse gráfico traz o quê? Traz a população total de homens e mulheres, né, distinguindo pelo sexo, de 2000 a 2030. Traz até uma estimativa de como seria, né? A população total está nessa linha vermelha que vocês estão vendo aí, que vai aumentando, né? Talvez em 2030 vai estar perto de 230, mais de 230 milhões de brasileiros. E aqui embaixo você tem a população de homens e mulheres, né? Vocês percebem que a população de mulheres vai aumentar a cada ano e a população de homens irá diminuir. Então, observe atentamente os dados lá no canto direito, apresentados no gráfico. O que se pode constatar em relação ao número de homens e mulheres no Brasil? Fácil, né? Que o número de homens irá diminuir e o número de mulheres irá aumentar, ok? Bom, população, eu falei de população absoluta? Não. População absoluta é a população total, ok? É a população total de um país. Pronto. População relativa é diferente. População relativa é a população total desse país, dividido pela área de extensão desse país, ok? A população brasileira se distribui de forma irregular, né? Que é um país bastante extenso e por conta de fatores históricos, que houve o povoamento pelo litoral, né? Depois é que foi entrando para o interior. Então, é claro que a população irá se concentrar mais na parte litorânea do país, e no interior vai ter menos, aliás, a população relativa vai ser mais baixa. Para saber qual é a concentração de habitantes de uma dada área, divide-se o número de pessoas, como eu falei, né? A população absoluta, pela medida dessa área expressa em quilômetros quadrados. O resultado representa a população relativa ou a densidade demográfica. Olha aí, falar de população relativa, eu estou falando de densidade demográfica. No caso do Brasil, tem um dado aqui abaixo. O Brasil ele possui densidade demográfica de 24,20 pessoas por quilômetro quadrado. É uma densidade bastante baixa em relação a outros países que nós temos aí pelo mundo. Então, o Brasil ele é muito populoso, porém, sua densidade demográfica ela é baixa. Tem muita terra e as pessoas se concentram em determinado local, ok? Então, há vazios demográficos. O que é um vazio demográfico? Um espaço que não tem pessoas habitando naquele lugar, principalmente na região centro-oeste, norte do país. Densidade demográfica do Brasil. Olha só, eu trouxe aí o mapa para vocês, lindo, maravilhoso, que mostra, né, essas manchas vermelhas aí que vocês estão vendo, é onde se concentra a densidade demográfica do Brasil. Como vocês podem ver, ela irá se concentrar na região de toda a extensão do litoral do Brasil. Tem uma mancha vermelha bem intensa ali no estado do Amazonas, né, que é onde fica Manaus, provavelmente. E aqui, ó, vamos ler aqui. O Brasil apresenta baixa densidade demográfica, como eu falei para vocês, são cerca de 24 habitantes por quilômetros quadrados. Vamos diferenciar? O Brasil é populoso? Sim. Por que o Brasil é populoso? Porque, em relação a outros países, o Brasil ele possui uma quantidade significativa de número de habitantes, né? Ele fica aí entre os 10 países mais populosos do mundo. Isso é fato. O Brasil é povoado, que está relacionado à população relativa? Não, o Brasil é pouco povoado. Isso significa que, né, esse termo refere-se à relação entre a população absoluta e o local e a área por ela ocupada. Então, o Brasil é superpopuloso, porém, o Brasil é pouco
povoado. Por que, professora, que o Brasil é pouco povoado? Ainda não entendi. Presta atenção. O Brasil ele tem uma grande extensão de território. Então, a população vai se concentrar em determinada região e vai existir vazios demográficos, como vocês estão vendo aí no mapa, principalmente na região centro-oeste e norte. Então, o Brasil possui baixa densidade demográfica, baixa população relativa, o Brasil é pouco povoado. Vamos adiante. Bom, aqui também é um outro conceito que nós estudamos na geografia da população, ou na demografia, né? No conteúdo de demográfico. E aí, o que é a natalidade e mortalidade? A natalidade é o total de nascidos, né, de indivíduos nascidos em um determinado ano. Mortalidade, da mesma forma, é o total do número de mortos em um determinado ano. Então, vamos ler aqui o primeiro tópico. O crescimento natural ou vegetativo de uma população é determinada pela diferença entre as taxas de natalidade e de mortalidade. Então, se perguntar qual foi o crescimento natural do Brasil em determinado ano, você vai lá ver os dados que ele deu, né, o que seu professor deu, e você vai calcular. Vai tirar o número total de nascimento, que é sempre maior, né, diminuir pelo número total de mortos, ok? E aí vai dar o resultado da taxa de crescimento natural, ok? Ou crescimento vegetativo. Para o demógrafo, Warren Thompson, a transição demográfica ela ocorre em 4 fases. Olha só, isso é um dado importante, falar sobre transição demográfica. Porque, de acordo com ele, os países eles vão passando por momentos de transição demográfica em que a população muda, certo? Ou a população envelhece demais, ou na população nasce muitas pessoas durante um ano ou durante um período e etc. Então, olha só, de acordo com ele, existem 4 fases aqui no canto direito da sua tela. Na primeira fase se chama pré-transição, ok? Na pré-transição nós temos o quê? Um número elevado de taxa de natalidade. Nasce muitas crianças. E um número, né, mais ou menos elevado da taxa de mortalidade. Tanto a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade são elevados. Isso ocorre por quê? Porque, às vezes, não tem políticas públicas, não tem acesso à saúde, não tem, às vezes, o próprio país ele tem questão de falta de segurança, né? Questão de saneamento básico, e etc. Muitos problemas. Então, está na primeira fase, é uma fase de pré-transição. Veja que o crescimento vegetativo ele é baixo também. Na segunda fase, que é a fase de aceleração demográfica, o que acontece? O país ele começa a investir, por exemplo, na saúde, né? E aí a taxa de natalidade ela aumenta, continua aumentando. Porém, a taxa de mortalidade, como vocês estão vendo no gráfico, ela vai cair por causa do acesso mais fácil à saúde ou pela diminuição do índice de violência, certo? Ocorre o quê? Uma aceleração demográfica. O número de pessoas naquele país aumenta. A terceira fase é a desaceleração demográfica. Aí entra a mulher no mercado de trabalho, aí entra políticas públicas para incentivar as mulheres a ter menos filhos, entra a questão da urbanização também, e aí faz com que a taxa de natalidade na terceira fase despenque. A taxa de mortalidade ela continua, né, normal, ela já havia despencado antes, já havia, né, decaído, mas a taxa de natalidade ela vai despencar na terceira fase, ok? E na última fase, para ele, que é a estabilização da população, praticamente fica, digamos, nulo o crescimento vegetativo, porque tanto a taxa de natalidade ela se mantém, né, baixa, como também a taxa de mortalidade irá se manter baixa. E o crescimento vegetativo ele ficará quase nulo, quase abaixo de zero, né? Ou abaixo de zero. Tem países que o crescimento vegetativo ele é abaixo de zero ou até
negativo. Precisa fazer políticas para chamar imigrantes para trabalharem no seu país, porque a população está tão evoluída que não consegue mais fazer essa transição, né, mudar a sua transição demográfica. Bom, taxa de... aliás, natalidade e mortalidade no Brasil. Vamos ver isso, como é que ocorre no Brasil. Vocês estão vendo aqui no canto esquerdo, né, um gráfico, Brasil com as taxas de natalidade e mortalidade, que vai de 1881, olha só, até 2017. A taxa de natalidade, em 1881, vocês estão vendo aqui, né, perto do gráfico, você vê que ele é bem maior, né, a taxa de natalidade. A de mortalidade também ela é bastante alta para a época, né? Não para a época, mas para a época que nós vivemos hoje, elas são bastante elevadas. E aí, com o passar dos anos, né, com o fator da urbanização, da entrada da mulher no mercado de trabalho, nos incentivos de políticas públicas, o que ocorre? Ocorre lá na década de 1980, principalmente, a taxa de natalidade ela vai despencar vertiginosamente e também a taxa de mortalidade ela vai cair aos poucos. Vocês estão vendo aí abaixo? Então, vamos ler ali, ó, no quadro do canto direito. Em 2060, isso é uma probabilidade, né? Em 2060, 1/4 da população, 25% da população, deverá ter mais de 65 anos. Nesse mesmo ano, o país terá 67,2 indivíduos com menos de 15 e acima de 65 anos para cada grupo de 100 pessoas em idade de trabalhar, né? Que a idade de trabalho é entre 15 e 65 anos, né? O que vocês acham que contribui para a diminuição da taxa de natalidade? Gente, a taxa de natalidade, para ela diminuir, vai depender de alguns fatores. O primeiro deles, a isenção da mulher no mercado de trabalho. Segundo, o incentivo, né, do planejamento familiar, por exemplo. O incentivo do Ministério da Saúde com métodos contraceptivos para a mulher poder ter menos filhos. A questão da urbanização. A urbanização ela contribui para a diminuição da taxa de natalidade. Como? Ora, quando você está na cidade, tudo é mais caro, não é verdade? E se tudo é mais caro, a mulher e o pai, né, a família, passa a pensar 2 vezes antes de ter um filho. Tem pessoas que nem querem ter filhos hoje em dia, né, que são aqueles que preferem viver sua vida, né, ter seu dinheiro, não gastar, porque criar uma criança, o custo é muito alto, né? Quando você tem um filho, você tem um gasto para o resto da sua vida. Enquanto você viver, você vai gastar com ele. Isso é um fato. Então, esses fatores eles irão contribuir para a diminuição da natalidade do país, no caso aí do Brasil, que vai cair, né? E se cai a taxa de natalidade, cai o número de jovens, aumenta o número de idosos. Isso vai gerar um problema, por exemplo, na previdência social. Crescimento populacional em queda, né? Nós estamos vendo aí, o Brasil, a taxa de fecundidade, que vai caindo, como eu falei. Né? Nas últimas décadas, a popularização de métodos contraceptivos, o aumento da participação das mulheres no mercado e do planejamento familiar contribuíram para a diminuição da taxa de natalidade e fecundidade. A taxa de fecundidade indica, olha só, ele está dando aí o conceito de taxa de fecundidade. Dá um print na tela, ou dá um pause aí, e anota. A taxa de fecundidade indica o número médio de filhos por mulheres, considerando mulheres entre 15 e 49 anos. Entre 15 e 49 anos é a idade em que a mulher está fértil, né? E aí a taxa de fecundidade, o número médio de filhos, ela vai caindo. Olha só, em 1960, a mulher tinha a média era de 6 filhos por mulheres, né? Já em 2017, isso caiu bastante, em média de 1,67
né, filhos por mulher. Professor, como assim? 1,67 é um filho e meio? Não, a média é porque é em torno de um filho, né? Uma tem um filho, a outra teve 2, né? E por aí vai. Vamos adiante. Bom, sobre a mortalidade infantil também é importante, né? O que é a mortalidade infantil? É a taxa de crianças que nascem, que não conseguem completar aí, né? Não conseguem sobreviver e morrem assim quando nascem. Como podemos descrever a distribuição espacial da mortalidade infantil do Brasil? Olha só, aqui no nosso mapa do canto esquerdo. Você vê aí que a taxa de mortalidade, né, ela está aqui na legenda, ela é maior com a cor laranja, né, mais alaranjada, chegando no vermelho. Veja que a taxa de mortalidade ela vai se concentrar especialmente em 2 regiões brasileiras, a região norte e a região nordeste. Veja aí que o nosso estado, o Piauí, ele tem uma das taxas de mortalidade infantil mais alto do país, né, juntamente com o Maranhão. Aí tem outra pergunta: quais são as taxas registradas pelo estado onde você mora? Olha só, o Brasil ele está em torno de 21 a 24 nascidos, né, que não conseguem completar a sua vida e acabam morrendo antes mesmo de... Enfim, eles morrem assim que nascem, né, que é a taxa de mortalidade. Então, a cada 100 nascidos no Brasil, ou, aliás, a cada 100 nascidos no Piauí, por exemplo, 24 crianças morrem, ok? Por que elas morrem, professora? Como eu falei para vocês, por conta de acesso à saúde, saneamento básico, problemas mesmo relacionados à saúde. Às vezes a mulher não realiza aqueles exames, né, que é o pré-natal, não acompanha a saúde do filho. Pirâmide etária, gente, vamos lá. Pirâmide etária é um outro gráfico importante para se estudar a população. Para se estudar a dinâmica populacional de um país, a estatística fez uso de gráficos chamados de pirâmide etária. Então, quando você vê assim, uma pirâmide como essa, nós estamos falando de pirâmide etária. Por que é etária? Porque está dividida em faixas etárias, em idade. Além disso, a pirâmide etária está dividida também por sexo, né? Aqui de vermelho, sexo está representando o sexo feminino e de azul, sexo masculino. O topo representa a população idosa, o topo da pirâmide, como vocês estão vendo aí. O corpo representa a população adulta, já a base representa a população jovem de pessoas, né? À esquerda estão as mulheres, à direita vai estar os homens, né? E o eixo vertical, ele corresponde à faixa de idade que está aqui no canto esquerdo da imagem. Veja, é uma pirâmide etária de Teresina, em 2000. Como vocês podem ver, né, o número de jovens, que é a base da pirâmide, é menor que o número de adultos. Ou seja, Teresina também está passando por uma transição demográfica. Daqui a uns anos, a tendência é que o número aliás, a tendência é que o número de idosos, né, seja quase parecido com o número de adultos e também que a taxa de jovens, né, de pessoas jovens, diminua a cada ano. Vai mudando a pirâmide, ela vai acabar se invertendo. Em alguns países, a pirâmide ela já são invertidas. Existem 4 tipos principais de pirâmides etárias. Nós temos a pirâmide jovem. A pirâmide jovem vai indicar um país pobre, um país subdesenvolvido, viu? Por quê? Porque a taxa, a base dela vai ser larga, certo? A base da pirâmide será larga. Nós temos a pirâmide adulta, em que, né, o corpo da pirâmide é que vai ser mais largo do que a base e do que o topo. Nós temos a pirâmide rejuvenescida, como vocês estão vendo aí no canto direito de vocês, na imagem mais vermelha, que é a pirâmide rejuvenescida.
significa que vai ter um grande número de adultos nessa etapa, certo? E a pirâmide envelhecida, que é quando ocorre a inversão, né? Pirâmide invertida, pirâmide envelhecida. O número de idosos será maior até do que, às vezes, o número de nascidos. Em alguns países isso já acontece, como eu falei para vocês. E a tendência é, quanto mais o país for desenvolvido, maior será, né? No caso, a pirâmide envelhecida ela vai se sobrepor, né? Vai se destacar. Vamos ver a pirâmide etária brasileira, olha só. Aqui nós temos a pirâmide etária de 1980, que é uma pirâmide jovem, né? Que tem a base larga, como vocês podem ver. E nós temos agora a pirâmide etária de 2017. Olha como muda, gente. A base diminui e o corpo dela ela vai aumentando. Significa que o número de adultos que nós temos é maior do que o número de jovens. Vou ler aqui um texto para vocês que é importante. Ó. É importante salientar que o envelhecimento de uma população não pode nunca ser visto como um fato isolado ou de pouca importância. Ele tem inúmeros reflexos na vida social, influenciando o consumo, a transferência de capital e de propriedades, os impostos, a previdência social, o mercado de trabalho, a saúde, a assistência médica também, a composição, a organização da família e etc. Então, quando a pirâmide começa a se inverter, existe uma preocupação aí do governo com a previdência social, porque nós vamos ter um maior número de aposentados e um menor número de pessoas trabalhando, né, em idade ativa para o trabalho. Vamos na nossa atividade? Bom, vamos lá. Primeira questão. Embora o Brasil esteja colocado entre os países mais populosos do mundo, quando se relaciona sua população total com a área do país, obtém-se um número relativamente baixo. A essa relação de população versus a área, né, damos o nome de letra A, taxa de crescimento. Não, taxa de crescimento é totalmente diferente, né? Na verdade, o crescimento vegetativo, ela é o quê? O crescimento vegetativo? Ela é o número da população absoluta, mais o número de imigrantes, menos o número de emigrantes, que são aquelas pessoas que saem do país, viu? Índice de desenvolvimento, não, a gente nem mencionou aqui sobre índice de desenvolvimento, né? Densidade demográfica, com certeza. Densidade demográfica está relacionada à população relativa, que é aquela que relaciona a população com o espaço, com a área. Taxa de natalidade, taxa de fertilidade, também nada a ver, né? Então, o gabarito é letra C. Nós vamos ficar por aqui. Essa questão eu vou deixar para a próxima aula, a gente vai responder aqui juntinho, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Estudem sobre os conceitos demográficos que eu apresentei para vocês, que são importantes, que vocês vão ver ao longo da sua vida escolar. Então, até a próxima aula.